Para a nossa pregação, queria começar esse ano falando sobre a ceia do Senhor. Esse é o primeiro culto do ano e nós logo celebraremos a ceia. Então, o tema da nossa mensagem é justamente esse: ceia do Senhor, confronto, comunhão e esperança. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 14, versículo 18 até o 26, diz assim o texto bíblico: quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor ministre e fale aos nossos corações a Tua vontade, a Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo possa nos tocar, nos guiar, para que possamos compreender a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. Que saímos daqui todos desafiados a mudar naquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos guie em tudo isso, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que Teu Espírito Santo mais uma vez tenha liberdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, nós estamos aqui, Jesus está vivendo aqui a sua última semana antes da crucificação, e ele então chega para Jerusalém, reúne os seus discípulos e eles vão celebrar a Páscoa. É um momento crucial, um momento de festa para os judeus, onde eles celebram a passagem, a libertação do povo de Israel do Egito. E nessa celebração da Páscoa, um cordeiro tem que ser morto, e eles têm que dividir essa comida, têm que comer pães asmos, ervas amargas, e é todo um ritual que tem que ser feito. Mas em meio a tudo isso, Jesus reúne os seus discípulos, já sendo os seus últimos momentos de vida, e ele institui a ceia, o que nós vamos chamar de ceia do Senhor. Há quem chame de Santa Ceia, outros de Eucaristia, nós chamamos de ceia do Senhor. Jesus então vem aos seus discípulos com pão e vinho, ou com vinho e pão. O que nós podemos aprender sobre a ceia? Por que a ceia é importante para nós? Por que nós celebramos a ceia? Vamos participar? Fazer diferente? Por que você celebra a ceia? É a volta de Jesus. Oi? Anunciando a volta de Cristo. Anunciamos a volta de Cristo. Quem mais quer contribuir? Vocês participam da ceia todo mês. Vamos lá, é uma pergunta, não é uma pergunta difícil. Por que nós, Igreja Batista Conviver, todo mês aqui celebramos a ceia? Tem algo especial na ceia? É comunhão também entre os irmãos, porque é para o corpo, né? Uhum. Pro corpo. Que é a afirmação da fé. É a afirmação da fé. É uma ordenança de Jesus. Uma ordenança de Jesus. Nos batismos da ceia. O que mais? Memorial. Memorial. Muito bem. Esses são bons. Nós vamos, ao longo aqui da mensagem,
tentar falar um pouco sobre o que cada um falou aqui, as contribuições aqui, do que é ceia do Senhor, por que nós celebramos a ceia. Jesus começa o texto e eu vou dividir em 3 pontos, né? Como está no início ali: ceia, confronto, comunhão e esperança. Jesus começa esse momento histórico ali reunindo os seus discípulos, inclinados à mesa. Um detalhe, eles não se sentavam, né? É bonito o quadro lá de Michelangelo, tem a ceia, mas eles não se sentavam, não estavam sentados, inclinados à mesa. O costume de sentar é mais tardio. Inclinados à mesa, quase que deitados, reclinados. Eles então estão celebrando esse momento, e antes de comerem, antes de dar qualquer instrução para eles, Jesus, no texto de Marcos, ele começa essa ceia confrontando, porque ceia também faz parte da ceia, o confronto e a autoanálise. Jesus começa então a falar com aqueles discípulos sobre que algum deles iam trair. E Jesus não diz quem é, o propósito não era esse, mas a ideia de Jesus era justamente fomentar na mente dos discípulos essa confrontação, dizer: poxa, será que sou eu? Será que há em mim algum caminho mau? Será que há algum algo dentro de mim que vai levar as consequências, que vai trair o Senhor? E todos eles começam a se questionar sobre isso. Todos eles começam a se perguntar um por um, porque a palavra de Jesus confronta os discípulos. A traição viria de alguém que comia com ele, e isso quebra a falsa segurança espiritual daqueles discípulos, porque participar da ceia não é garantia de fidelidade espiritual. Então às vezes a gente pode ter a falsa sensação de que estar aqui todos os domingos, participar do culto, estar ativamente e estar aqui de vez em quando, comer um pão, tomar um suco de uva, nos garante algum tipo de acesso especial a Deus. Mas Jesus começa já esse episódio da ceia dizendo que não é bem assim. Entre os 12 haveria um que haveria de trair. Aliás, nós conhecendo a história, nós vamos perceber que na verdade só João ficou com ele na crucificação. Todos os outros abandonaram. Pedro negou 3 vezes, Judas o traiu, a maioria dos discípulos se dispersaram, todos o deixaram. Portanto, participar da ceia, em um primeiro momento, tem que trazer para nós a ideia de confrontação e de autoanálise. Interessante desse texto é que ninguém admitiu o erro. O texto de 1 Coríntios, que a gente sempre lê quando celebra a ceia, diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Todo momento de ceia, ele tem que ser o primeiro momento de autoexame, de olhar para dentro de si, de vasculhar, de fazer esse crivo crítico, sensível, de se ver se algo em nós que está errado. Nenhum dos discípulos concordaram. A maioria disse: com certeza não sou eu. Eu não. Por quê? O coração humano é inclinado à autojustificação, não ao arrependimento. Essa confrontação que a ceia nos propõe, que participar da ceia nos leva, tem que ser algo sincero, e tem que ser algo que se desprende das amarras do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e a todo momento o nosso coração vai tentar nos convencer, se autoconvencer de que não, está tudo bem, está tudo certo, nós estamos fazendo tudo correto. Aquele negocinho que você fez, aquela mentirinha que você contou, é só um negocinho. O coração vai te... Não, mas aqui você fez isso, mas porque o fulano, o ciclano, o beltrano fez aquilo outro. Então, para você está tudo certo. Se o pastor fez isso, então você pode fazer pior. Nós somos assim. Mas a ceia vem para nos autoconfrontar. E a gente precisa ser levado ao arrependimento, não à autojustificação. A justificação vem do céu. A justificação vem de Cristo. E a ceia é para nos fazermos essa autoanálise.
ver se há em nós, olhar com esse escrutínio, perceber, peraí, em mim tem alguma coisa errada. Senhor, olha aqui meus passos, olha aqui meus caminhos. Será que eu estou fazendo tudo direito? Será que eu estou vivendo segundo os padrões bíblicos? A ceia não é para quem se acha digno, mas para quem reconhece a sua dependência da graça. Participar dignamente não é ser imperfeito, é ser insensível ao próprio pecado. Participar da ceia de maneira indigna não é que cometeu pecado e está participando da ceia porque é imperfeito e só quem participa da ceia é perfeito. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Mas é aquele que vive na prática do pecado e não reconhece ou mascara o próprio pecado e toma a ceia como se nada tivesse acontecendo. Não é nada demais. Aqui eu vou tomar a ceia, aqui está tudo bem. Isso é tomar a ceia indignamente. Tomar a ceia sempre tem que ter confronto e autoanálise. A vida cristã, ela precisa ser uma vida de santificação. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. Esse tem que ser o propósito principal nosso, uma vez que nós somos alcançados pela graça de Jesus. Que não há merecimento em nós, e não há mesmo, mas por graça, Jesus nos resgatou da lama do pecado. Tem que haver um esforço da nossa parte para viver em santidade, para não voltar para essa lama, para não compactar com isso. Ainda que nós pecamos, e nós vamos pecar, porque a natureza pecaminosa está em nós, mas sempre estamos nos confrontando, fazendo essa autoanálise, nos arrependendo, nos transformando, mudando. Isso tem que ser a temática cristã. Isso tem que ser a sua caminhada, tem que ser assim. Não se conformar com o pecado, jamais. A ceia nos leva a esse ponto. Então, ceia, em primeiro momento, ela é esse confronto, essa autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo, então coma. E eu acho muito interessante esse texto de Coríntios, porque Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Bom, se tiver alguma coisa errada, não coma. Ele não fala isso. Ele fala: examine-se o homem a si mesmo, então coma. A ordem é comer. Participar da ceia está aqui nesse momento de comunhão. A gente vai falar daqui a pouco sobre a comunhão, enfim. Mas participar da ceia é uma ordem de Jesus, como foi a Márcia que falou, né? É uma ordem de Jesus. Então, coma, é participar. Só que antes de participar, antes de comer, faz a autoanálise. Se tem alguma coisa errada, muda, transforma, converta, arrependa. Essa é a ordem. É isso que todo cristão tem que fazer. Ah, não, pastor, tem alguma coisa aqui. Eu não sei, né? Vai que tem alguma coisa errada aqui, então não quero tomar indignamente, eu não vou tomar. Não é esse o papel nosso. O papel nosso é fazer a autoanálise, olhar para si. Tem alguma coisa errada? Muda, arrependa, transforma. Isso tem que ser o papel cristão. E então, coma. É participar. Tudo bem? Tranquilo? Segundo ponto, ceia é partilha e comunhão. Jesus, então, nesse momento, depois de confrontar os discípulos, depois de apontar e aí eu fico imaginando a pulga atrás da orelha que Jesus deixou naqueles discípulos. Alguém vai trair, todo mundo fica se questionando. A gente vai ver no relato de João que Pedro fica tentando de alguma maneira descobrir, e aí ele conversa com João, de alguma maneira João consegue alguma pista de quem que vai ser. Eles ficam com essa crise. Depois disso, Jesus então, aí sim, ele toma o pão. Agora, lembre-se, eles estão no momento da festa da Páscoa. Eles estão nesse celebrar, e a festa da Páscoa é o cordeiro. A festa da Páscoa é as ervas amargas, é o pão asmo. Mas Jesus então agora ele muda. Ele toma um pão e ele toma um cálice, e aí ele muda, porque ele fala agora, a partir de agora é uma nova aliança. Jesus institui a ceia e percebe que Jesus é o centro. Ele toma, ele abençoa, ele parte, ele entrega. Ele que faz tudo, ele é o centro. E é por ele que nós tomamos a ceia.
Às vezes a gente tem aquele pensamento: peraí, eu preciso participar da ceia, porque de alguma maneira é um jeito de eu conseguir alguma bênção para mim. Jesus é o centro da ceia, é Ele que toma, Ele que participa, Ele que distribui. Como nós cantamos aqui, Ele é o nosso irmão mais velho, que Ele que serve. Por causa dele que nós celebramos a ceia, é para Ele que nós celebramos a ceia, não é por nós. E é muito interessante que Jesus, Ele toma o pão, Ele abençoa, Ele parte, Ele reparte, Ele partilha o pão entre aqueles 12 homens, de maneira que celebrar a ceia é partilha e comunhão. Quando nós celebramos, nós não celebramos esse pão sozinho, cada um come o seu pão, é um pão partilhado. Celebramos todos juntos. Essa vitória de Jesus é a vitória de um povo, não é a vitória de um indivíduo no singular. Jesus se dirige sempre ao plural. Celebrar a ceia de alguma maneira também é estabelecer essa comunhão entre nós, irmãos, é estabelecer essa amizade entre nós que somos um povo do Senhor. Jesus institui a ceia porque Ele é o centro da ceia. Olha um exemplo interessante. Lá no Antigo Testamento, muito antes da lei, temos esse texto que traz o exemplo de Melquisedeque. Vamos ler aqui, Gênesis 14, 17 ao 20. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Lá no Antigo Testamento, muito antes da lei, há essa figura na Bíblia, Melquisedeque, em que o texto de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer que nós não sabemos de onde que ele vem, qual que é a sua família, qual que é a sua linhagem. Ele não tem nenhuma relação com levitas, com os levíticos, porque ele é muito antes disso. E ele é considerado, aliás, o texto traz aqui ele como sacerdote do Deus Altíssimo. E nós entendemos então que Melquisedeque é um tipo de Cristo, e ele recebe Abraão, pai da fé, precursor aí que nós podemos dizer de Israel e da igreja. Ele recebe Abraão com vinho e pão. Assim como Abraão recebe pão e vinho como sinal de bênção após a vitória, a igreja recebe o pão e o cálice como sinal da vitória definitiva de Cristo na cruz. Nós partilhamos esse pão porque Cristo venceu. Abraão venceu os reis de Sodoma, aqueles reis que estavam ali no vale. Ele venceu todo mundo, trouxe os esportes da guerra, e o Melquisedeque foi ao encontro. Interessante o nome desse Melquisedeque, é rei de Salém, que pode ser traduzido como rei de justiça ou rei de paz. E ele estabelece então comunhão com Abraão. E para isso ele traz pão, da mesma forma que nós celebramos comunhão, primeiro com Deus, porque a ceia é sim comunhão com Deus. Celebramos a morte de Jesus, o preço foi pago por Cristo, o pão que é o seu corpo, o sangue que foi derramado, nos reconcilia com Deus, temos comunhão, acesso de novo ao trono da graça, e celebramos também comunhão entre nós. O que significa o pão e vinho? O pão representa o corpo de Cristo, o próprio Jesus fala isso. Aponta para a entrega voluntária de Jesus na cruz. O cálice aponta para a nova aliança, não baseada na lei, mas no sangue de Jesus. O texto de Hebreus 9:12 diz: e não pelo sangue de bodes, de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então, quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos que esse pão, que esse vinho, que esse suco de uva, ele está representando aquilo que foi o corpo de Jesus esmagado na cruz, aquilo que foi o sangue de Jesus derramado na cruz, que estabeleceu comunhão de novo entre nós e o nosso Deus, que estabeleceu comunhão de novo entre nós e os nossos irmãos, o nosso próximo. Celebrar a ceia é partilha e comunhão. Agora, vou trazer aqui um pouquinho da doutrina batista, do que é a ceia, a natureza da ceia. A ceia é um memorial, é um ato simbólico de lembrança do sacrifício de Cristo. Foi o Fernando, se não me engano, falou que a ceia é um memorial. É isso, a ceia é um memorial, é um ato simbólico daquilo que nós lembramos de Cristo. Lucas 22:19 diz que Jesus disse: pegando o pão, tendo dado graças, partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Olha lá a ordenança aqui: façam isto. É um memorial. A ceia é simbólica. O pão e o vinho, o suco de uva, representam o corpo e sangue de Cristo e não se transformam neles. Por que eu estou falando isso? Porque existem outras religiões que vão acreditar que de alguma maneira mística o pão e o suco se transformam ali na presença de Jesus, e não é assim que nós queremos. Pão e vinho, pão e suco, pão e suco. Mas nós celebramos isso como um ato memorial que representa aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E a ceia é comemorativa e proclamadora. A irmã Irineia disse: anuncia a morte do Senhor até que Ele volte. O texto de 1 Coríntios, que a gente sempre lê também, diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia não salva, mas é um ato de obediência, memória, comunhão, esperança na volta de Cristo. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Quer falar, perguntar? Não? E por último, nosso último ponto: a ceia é esperança e salvação. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado no hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ao celebrar a ceia, nesse último momento, Jesus parte o pão, dá o suco, o vinho, celebra ali o cálice, parte, todo mundo come, mas não para por aí. E Ele dá uma instrução para os discípulos de algo que vai acontecer. Ele deixa esse pingo de esperança para os discípulos, que serve para nós, de que, olha, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer um dia todos juntos, lá em Reinado. Então, participar da ceia é ter essa expectativa de que um dia nós nos encontraremos com Jesus, que é a expectativa da igreja para as bodas do Cordeiro. Jesus aponta para aquele dia, um reino futuro, um banquete na eternidade. Um dia nós estaremos sentados com pessoas de todas as tribos, povos, línguas, de todos os tempos. E aí eu tento imaginar ali, junto com Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, Davi, Abraão, todos ali partilhando daquele momento, e nós ali no meio, podendo celebrar do pão e do vinho num banquete na eternidade. Apocalipse 19:9 diz: então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Um dia Cristo receberá a igreja na eternidade com vinho e pão. Essa tem que ser a nossa esperança. Participar aqui desse momento, uma vez por mês,
serve sobretudo para nos reafirmar a nossa fé. Acho que foi o Glauco que falou isso, para reafirmar a nossa fé, para dizer, olha, nós temos uma esperança. Aquilo que nós fazemos aqui não é algo vazio, sem significado, sem propósito, que um dia vai acabar, não. Um dia que nós usamos aqui, o que nós celebramos aqui, um dia nós faremos na eternidade, porque um dia Jesus voltará, um dia Jesus irá buscar a sua igreja, e um dia nós estaremos todos juntos, aí sim, num grande banquete, diante do Cordeiro, nós como a noiva, nessa festa linda, com todas as pessoas de todas as nações, de todas as eras, celebrando a vitória do Cordeiro na cruz. Que momento particular, que momento abençoado. Irmãos, a ceia, mais uma vez, não tem nada de místico, não tem nada de olha, se eu deixar de participar, ou se eu participar, eu vou ter alguma estrelinha mais ou menos no céu, ou não tem nada de místico, mas que momento precioso para aquele que é cristão verdadeiro, porque nos confronta, porque nos lembra da comunhão que nós temos com Deus e com os nossos irmãos, e porque reacende a nossa esperança. O texto termina Jesus falando com os discípulos, celebrando e falando, relembrando esse momento, esse banquete, e depois de tudo isso eles cantam um hino e saem para o Monte das Oliveiras. A ceia nos leva à adoração e rendição. A ceia do Senhor terminou em louvor. Do banquete, Jesus segue para o Getsemane. Não basta simplesmente participar da ceia, é preciso seguir o Cristo da cruz em todos os momentos da nossa vida. Muito interessante que Jesus, ele celebra, ele festeja, e tudo aquilo é festa, é música, e o hino judaico é festa, é animado, é cântico, é celebração, é vitória. Todo mundo alegre, tudo certo, e glória a Deus, que coisa linda. Agora vamos para o Getsemane, vamos chorar e suar gotas de sangue, como Jesus fez, até o momento que ele foi traído, crucificado, morreu e ressuscitou. Esse é o momento da ceia. Nós celebramos a ceia nesse momento tanto de alegria, mas também temos que celebrar momentos de dor também. Seguimos o Cristo tanto na nossa tristeza quanto na nossa alegria, em todos os momentos da nossa vida. Não podemos e jamais devemos ser aquele crente uma vez por mês. Toda vez que tem ceia, ele ora, ele chora, ele se santifica, ele segue, ele faz promessas, e ele faz votos, e celebra a ceia, coisa maravilhosa. Chega no outro dia, ele esquece tudo e vai viver a vida como ele quer. Aí passa-se um mês vivendo a vida longe de Deus. Não tem que ser assim. Celebramos a ceia aqui, uma vez por mês, esse momento de festa, de alegria, de transbordar. E isso nos impulsiona para viver a vida cristã no dia a dia, em todos os dias, vivendo essa fé, celebrando essa fé, celebrando esse amor que nós recebemos de Jesus. Conclusão. Claro, participe da ceia com alta análise. A ceia nos chama a examinar o coração com sinceridade. Olha para dentro de si mesmo, de verdade. Faça isso, mas faça isso de verdade. Faz isso, parece... Às vezes a gente é tão mecânico, né? A gente lê o texto de 1 Coríntios 11, e aí fala, vamos agora vamos fazer uma oração de autoanálise. Você é tão mecânico, às vezes sua cabeça está viajando. Moço, vai participar. Moço, faz isso com sinceridade. Olha mesmo para dentro de si. Lembre-se, o coração humano é enganoso, tende a esconder seus pecados, racionalizar as atitudes, justificar suas falhas. Então não caia na cilada do seu próprio coração. Faz essa autoanálise falando, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver se há em mim algum caminho mau, se eu preciso mudar alguma coisa, se eu fiz alguma coisa ao longo da minha semana, do meu dia, enfim, se eu fiz alguma coisa de errado. Teve festa aí de Natal, Ano Novo, né? Algumas famílias celebram, tudo junto, algumas famílias brigam, faz parte também do Natal. Então, será que você fez alguma coisa? Faz essa autoanálise.
sincera, de verdade. A gente sempre tende a ver as falhas dos outros, né? E aí fica, eu fiz isso por causa do outro. A ceia é o momento de você olhar para si mesmo e se confrontar. Participe da ceia com gratidão. A ceia nos lembra que Cristo morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Que coisa maravilhosa. Nós éramos pobres, perdidos, pecadores, sem Cristo, sem Deus, sem esperança no mundo, como diz o texto de Efésios. Mas em Cristo, pela cruz de Cristo, hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Isso tem que sempre transbordar o nosso coração. É comer esse pão, tomar esse suco, lembrando sempre que, olha, eu tenho paz com Deus. Em Cristo, pela fé, estamos somente de graça. Eu tenho paz com Deus, que coisa maravilhosa. Também somos lembrados de que Cristo morreu e ressuscitou para formar um povo, um corpo, uma família. Não deixe que inimizades atrapalhem sua comunhão com Deus e com os irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós carecemos de estar próximos uns dos outros. E por último, participe da ceia com a viva esperança. A ceia aponta para um dia em que toda dor, sofrimento e lágrimas cessarão. O ano que se inicia, esse ano de 2026, ele se apresenta desafiador. Não sei qual que é a sua expectativa, de repente você tem uma outra perspectiva, mas particularmente eu olho para o cenário mundial. Já o ano mal começou e nós tivemos a invasão da Venezuela e várias outras coisas acontecendo ao longo do mundo. Isso tudo traz tensão, incertezas, lutas. Nós não sabemos.